Você já sabe, né? Você não vai se aposentar se depender do INSS. E pior, mesmo se você fizer uma previdência privada ou investir por conta própria, você pode ser diluído por taxas e pela inflação. Eu sou a Cacá, cofundadora da área Bitcoin, e nesse vídeo você vai entender tudo isso, porque o Bitcoin é o dinheiro, ativo e ferramenta que pode salvar o seu futuro e como começar a planejar a sua aposentadoria soberana com o Bitcoin. Afinal, se você não se preparar, pode ser que lá na frente nem o INSS nem a tal previdência privada consiga te sustentar. O sistema previdenciário brasileiro, gerido pelo INSS, é um exemplo clássico de estrutura de pirâmide insustentável. Os trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados de agora, mas a redução nos nascimentos, déficits crescentes e até fraudes ameaçam a tranquilidade esperada quando chega os 60 a mais. O primeiro fato é a matemática. Não vai ter jovem suficiente para trabalhar e bancar os aposentados do futuro. Com o envelhecimento populacional, a queda da natalidade e o sistema de aposentadoria de repartição no Brasil, essa conta não fecha. Em 2060, serão 2 aposentados para cada jovem pagar. Em 2025, o rombo do INSS ultrapassou 320 bilhões, um aumento de 17 bilhões de reais em relação a 2024. O déficit deve chegar a 810 bilhões de reais anuais até 2040. Um crescimento de 89% em relação a 2023. As reformas que foram feitas só tapam o sol com a peneira, porque não resolvem o rombo crescente e a ineficiência de um sistema que foi desenhado para falir. E como qualquer pirâmide, uma hora ela colapsa. Isso sem falar que tem um teto de recebimento de R$ 8.150. Se você trabalhar a vida toda ganhando mais do que isso, quando você se aposentar, o seu salário é obrigatoriamente achatado para esse valor, o que força muita gente a trabalhar até não conseguir mais. E se não bastasse a matemática e as regras que te obrigam a receber cada vez menos na fase em que você gasta mais com medicação, com plano de saúde e tratamentos, ainda tem fraude do próprio governo que abocanhou o dinheiro dos aposentados e pensionistas. 2025 ficou marcado aí pelos escândalos do INSS, descontos irregulares em benefícios que desviaram 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024, afetando milhares de idosos. É um ataque direto de políticos corruptos ao futuro da população para resolver o seu próprio futuro via roubalheira. Bom, mas aí a maioria pensa, né? E se eu contratasse uma aposentadoria privada? Aí eu não fico dependente do governo. Bom, mas aí você precisa contratar uma empresa que pode tomar decisões erradas com o seu dinheiro. Ou você vai precisar aprender a investir, que é o que a maioria faz. O problema é que a maioria acha que comprar renda fixa ou tesouro direto é a decisão mais segura a se fazer com o dinheiro da aposentadoria. Só que o que a maioria não sabe é que pode comprometer o seu futuro de qualquer forma. Isso porque, embora aposentadorias privadas e ativos tradicionais como ações, imóveis e fundos de previdência tenham tido um retorno próximo da inflação medida pelo IPCA, né, inflação de preços com média anual de 6% nos últimos anos, eles não compensam totalmente o quanto o real perdeu de valor. O real, o dinheiro criado por bancos centrais, perde valor mais rápido do que os ativos conseguem compensar. É isso que acontece. E isso acontece porque o Banco Central cria mais unidades de real o tempo todo e isso dilui o valor do dinheiro. No Brasil, o Banco Central expandiu a base monetária a uma taxa média anual de aproximadamente 11, 12% entre 2020 e 2026, atingindo um pico de 7,39 trilhões de reais, o que contribui diretamente para a depreciação do real. Uma desvalorização acumulada de 21,82% apenas em 2024 e de cerca de 85% nos últimos 30 anos, quando R$ 100 equivaliam a $100, mas agora compram apenas $16. Quando a gente olha para esses dados, é chocante, né? A inflação monetária, ela corrói o valor de ativos denominados em reais, ou seja, mesmo que você invista, se os seus ativos estão cotados em reais, eles perdem valor porque não compensam a velocidade com que o Banco Central imprimiu dinheiro e desvalorizou a moeda. Entendeu agora o que acontece? Os ativos tradicionais de renda fixa e variável perdem para a inflação monetária. Essa imagem mostra isso. Mesmo que você invista, os ativos tradicionais ali na linha azul e verde não compensam a diluição feita pelo Banco Central na linha amarela. Você se ilude, porque eles valorizam acima da linha vermelha, o IPCA, mas não percebe que você está medindo contra um cubo de gelo. A perda de valor do dinheiro não é compensada pelos ativos tradicionais de renda fixa e variável.
Tá aí o gráfico mostrando isso. É aí que entra o Bitcoin. Ele é um dinheiro e ativo de país nenhum, não permite imprimir mais moedas e por isso funciona como uma proteção contra a desvalorização do dinheiro. Desde 2009, o Bitcoin subiu mais de 8 bilhões por cento. Foi o ativo que mais rápido atingiu 2 trilhões de capitalização de mercado e tende a continuar valorizando no longo prazo. Olhando aquela mesma imagem de antes, inserindo o Bitcoin agora, né? Ele foi o único que compensou a impressão de dinheiro e a desvalorização do real desde 2019. Mesmo agora, nessa queda, que tem muito hater que vai vir aqui falar, né? Ah, mas o Bitcoin ele é volátil, caiu, tarará. Tá aí o gráfico mostrando que mesmo com a queda, o Bitcoin ainda assim compensou, né, essa desvalorização do real. Muito se fala que 0,1 BTC, 35 mil reais em Bitcoin, seriam suficientes para aposentar uma pessoa. Mas claro, são projeções, né? As mais otimistas projetam aí Bitcoin de 500 mil dólares a 1 milhão até 2030, tornando 0,1 BTC equivalente a 50 mil dólares, 50 a 100 mil dólares, né, dentro dessa faixa. Para uma aposentadoria modesta, 5 mil reais por mês, por 20 anos, ajustado pela inflação, isso cobre parte dos gastos. Em cenários otimistas, como o da ARK Invest, o BTC vai a 2,4 milhões de dólares em 2030. E aí, 0,1 BTC valeria 240 mil dólares, mais de 1 milhão de reais, suficiente para manter os custos de uma vida modesta aí por muitos anos. Então, acumular Bitcoin pensando para além dos próximos 3 ou 4 anos pode aumentar aí muito a sua chance de ter uma aposentadoria confortável em 10, 20 ou 30 anos. Além disso, com Bitcoin você não precisa de banco, INSS ou previdência privada, né? Deixar o seu dinheiro aí na mão de terceiros que podem te dar o calote quando você mais precisa. Você pode guardar a sua própria aposentadoria inteirinha sem depender de mais ninguém. Pode banco quebrar, pode a pirâmide do INSS colapsar, o dinheiro do seu futuro não é afetado. Por isso que ter Bitcoin está virando uma questão de sobrevivência financeira. É preciso ter um pouco se você quer ter autonomia lá na frente. Uma das formas de fazer isso é acumular de forma constante e disciplinada, como você já faz quando paga o INSS ou a aposentadoria privada. Só que ao invés de entregar esse valor para terceiros, ele fica com você na sua carteira. Existe um nome para isso, DCA. Tem gente que fala BCA, né? Você compra um valor fixo todo mês e com o tempo você vai ter aí um preço médio das suas compras. Ou seja, você vai comprar Bitcoin nas quedas, mas também nas subidas e essas compras elas vão ter um custo médio. Se você comprar Bitcoin em 50 mil dólares e a 100 mil dólares, o seu preço médio de compra vai ser de 75 mil dólares. Você usa a disciplina, a visão de longo prazo da aposentadoria e a exponencialidade do Bitcoin para proteger o seu futuro. Bom, mas como fazer isso, né? Beleza, Cacá, entendi tudo, entendi que o real desvaloriza, entendi que eu preciso me proteger, que Bitcoin é uma ferramenta para isso, como que eu parto para a prática e começo agora as compras de DCA de forma disciplinada? E eu vou te dar aqui uma maneira bem fácil de você começar a comprar Bitcoin. Então, na BIPA, você pode deixar as ordens de compra programadas. A BIPA é um aplicativo, né, onde você compra Bitcoin, é bem fácil de abrir, configurar a sua conta e começar a fazer as compras. E o legal é que a partir da segunda compra recorrente mensal ou semanal, as taxas são grátis e você tem ainda até 8 saques grátis para enviar Bitcoin para a sua própria carteira. Assim, você economiza em taxas e acumula ainda mais satoshis. Para automatizar e aproveitar as compras, é só abrir o aplicativo da BIPA, esse aplicativo que eu estou aqui, ter um saldo em reais lá na sua conta, clicar ali em ordem única, selecionar ordem recorrente, selecionar a frequência semanal ou mensal, aqui eu selecionei a semanal para comprar todas as semanas automaticamente. Eu tenho 500 reais de saldo em reais, eu vou programar aqui para comprar 100 reais por semana. Aqui os detalhes da ordem para confirmar. E pronto, a primeira ordem de compra foi realizada com sucesso. Agora, se eu for nas ordens pendentes, já aparece ali a ordem programada para a semana seguinte. E feito, está configurada ali as suas compras automáticas. Depois disso é só você enviar todo mês, né, o valor em reais para que suas compras aconteçam. E quando chegar em 0,001 BTC, que é o mínimo para você fazer o saque grátis, é só você enviar para a sua própria carteira. Esse gráfico aqui mostra quantos Bitcoin uma pessoa precisaria aí ter para se aposentar recebendo 50 mil dólares por ano, 250 mil reais ou 20 mil reais por mês. Já é um valor legal, né, para viver no Brasil. Dependendo do ano em que ela pretendesse se aposentar. E da idade que ela tem hoje, tá ali nas linhas coloridas. Quanto mais cedo você quer se aposentar,
mais Bitcoin você vai precisar, né? Uma lógica, né? Quanto mais tarde você se aposenta, menos Bitcoin seria necessário, porque o gráfico assume que o Bitcoin tende a se valorizar ao longo do tempo. A própria imagem cita ali 7% ajustado pela inflação, num modelo aí conservador, né? A tabela abaixo deixa isso bem claro. Se a meta for se aposentar em 2035, daqui 9 anos, o número fica perto de 1 BTC para muita gente, por exemplo, né? 1,26 BTC para quem tem 25 anos hoje, 1,14 BTC para quem tem 45 e 0,81 BTC para quem tem 75, mostrando que o quanto eu preciso depende muito mais de quando você vai parar e por quanto tempo pretende bancar esse padrão de vida do que de um número mágico igual para todo mundo, né? 0,1 Bitcoin aposenta muita gente nos próximos 40 anos, segundo a projeção dessa tabela aqui, né? Ainda mais se você tiver um custo de vida inferior a R$20 mil por mês. Bom, eu espero que tenha ficado claro que se aposentar pelo INSS fica cada vez mais insustentável e ativos tradicionais não vão te proteger totalmente. Bitcoin é uma proteção dupla do seu futuro, do seu poder de compra e de que ninguém vai meter a mão no seu dinheiro sem a sua autorização, claro, se você cuida bem das suas chaves. Afinal, com Bitcoin, o tempo é o seu maior aliado. Até a próxima e ó, tchau!